E aí pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje eu vou falar com vocês sobre volume 4 aqui, Conan Omnibus pela editora Mitos, volume aqui que recebe o nome de Mercenários e Loucura, tá? A gente vai falar sobre esse volume, vou fazer a resenha completa dele e vou ir falando a minha opinião a respeito dessa edição aqui conforme for mostrando aqui as histórias. Já de antemão eu quero falar que eu gostei bastante desse cara aqui, tá? Muito bom mesmo. Edição assim vem me surpreendendo a cada volume. Eu já estou aqui no volume 4, tem a resenha dos outros 3 volumes aí no canal. Você pode acompanhar aí. E eu vou falar para você que isso daqui é diferenciado, é uma experiência diferente você ler essas edições e as edições clássicas. Se você acompanha aí o canal, você pode ver que a gente faz resenha dos ônibus da Marvel, né? Conan o Bárbaro, da coleção da Espada Selvagem de Conan, essa coleção aqui, né? Da Mitos aqui pela Dark Horse e da editora Glenar aqui pela PN também. Inclusive, mais para frente vai ter resenha aí dos volumes aí, dos próximos volumes aí, tanto da Marvel quanto da editora Glenar pela PN e, claro, mais resenha da Espada Selvagem de Conan. Mas galera, vamos lá, vamos falar sobre essa edição aqui. Bom, essa edição aqui, então, eu tenho o Roy Thomas no roteiro e alguns desenhistas aqui diferentes aqui fazendo essa edição. Já digo de antemão, né? Como eu falei antes, eu gostei bastante. E aqui, galera, a gente tem histórias aqui do Conan como mercenários, tá? E ele chega até a ser rei aqui, vocês vão ver aqui. Tem capas lindas, imagens lindas. Aqui começa, né, com o Conan aqui, com uma história aqui mostrando uma rainha aqui sonhando, tá? E o Conan acaba aqui, a gente entende que o Conan tá nesse reinado dessa rainha que a gente entende depois que vem a ser a Yasmela, que apareceu em outras histórias, então aqui tá recontando esse conto, tá? E o Conan tá morando com essa Yasmela, que é a rainha, e a gente sabe aqui que essa rainha, ela tá com o irmão preso, o irmão foi preso em algum lugar e ela pretende resgatar esse irmão. Bom, mostra aqui algumas lembranças do Conan, ele lidando com um monstro aqui carniceiro que foi invocado em um local de uma guerra, né? Esse monstro chega até a terra natal do Conan e acaba atacando quem seria a mãe aí do Conan, né? Então vai mostrando durante o desempenho aqui, né, a narrativa das histórias, algumas lembranças fora dessa cronologia, tá? E a gente percebe que o Conan vivendo aqui como um rei aqui junto com a Yasmela, ela não tá gostando muito, até ele sair para caçar, sente vontade da vida que ele tinha antes, e ele começa a relembrar algumas situações aqui, né, que levaram ele até ali a Yasmela. Então, vai contando, né, esse lance aí do Conan dentro da corte real ao lado dessa princesa, tá? É traçado um plano para ir resgatar esse irmão da princesa, que é o rei, e chega um cara distante que com um plano totalmente diferente do Conan, e isso leva a um certo embate entre eles e o Conan vê a princesa traindo ele com esse cara e ele decide partir sozinho para resgatar o príncipe que está numa torre, né? Tá numa torre aí numa determinada cidade e nesse resgate aí desse príncipe ele acaba encontrando uma amiga dele antiga, né? Uma necromante chamada Eniri, uma vidente chamada Eniri, junto com um parceiro que já apareceu aí no volume anterior do Conan e fala para ele que ele vai passar por provações muito difíceis, né? Ele consegue aí um plano para resgatar o rei, que se demonstra ser uma criança de 14 anos, e na fuga o rei leva uma flechada. E aí o Conan mostra algumas lembranças do Conan, ele
fugindo aqui, né, e tendo que se alimentar de ratos no meio de uma floresta, né, e a gente não consegue entender ainda aqui por que dessas lembranças interligadas, né, no meio dessa história. O Conan então entrega o rei, né, a rainha Asmela, e o povo quer se vingar dele, né, porque o rei quase morreu, mas aí o rei, né, que é esse garoto, ele não morreu e ele fala que o Conan salvou ele, que não quer que o Conan seja vingado. Bom, se descobre então que um amigo do Conan está com uma grave infecção e está no seu leito de morte, e esse amigo do Conan, ele tem um exército gigantesco que fica para o Conan. O Conan herda esse exército e o Conan começa aí levar esse exército, né, em guerras aí pela coroa, mas eles são dispensados porque é um exército caro, e aí a dispensa desse exército faz com que o Conan, como chefe, lidere esse exército aí para pilhagem, né? Vira um exército de homens livres, o Conan liberta todos eles, segue o Conan quem quiser, e eles começam a pilhar várias cidades. E aí volta de novo para as lembranças do Conan aqui em meio do mato, e ele vê, no meio da floresta, né? E ele vê aí o fantasma do cara que morreu, né? Do amigo dele que morreu e confiou o exército a ele. Bom, e aí esse fantasma cobra dele que ele diga o que aconteceu com o seu exército. E aí o Conan começa a contar o que aconteceu. Eles viraram mercenários até chegarem em uma cidade onde eles começaram aí a pilhar e entraram em atrito com outro grupo de mercenários que ali estava. E esse grupo de mercenários então, e eles entraram em guerra, né? Há uma briga aí entre eles, nenhum cede, e esse mercenário então que entrou em atrito com o grupo do Conan procura um rei aqui do lugar, né? Que tem um exército gigantesco, e aí esse rei ele escraviza mulheres. Ele ganhou uma mulher aqui como escrava que foi vendida pelo próprio pai para a escravidão. O pai era um rei e ela uma princesa, e esse pai vendeu essa mulher e foi parar na mão desse cara. Ela consegue fugir, tá? No decorrer aqui da história, e existe uma guerra entre o exército do Conan e aquele outro exército de mercenários que já estavam ali. E existe aí uma proposta aqui do Conan, então, né, aliás, desse exército de mercenários com esse rei para se vingar do Conan. E aí se juntam e batalham com o Conan aí, o que leva aí à extinção daquele exército que o Conan havia herdado, né? Bom, o Conan continua vendo aqui fantasmas, e esses fantasmas pedem vingança. E aí o Conan, ele parte aí para vingança então, né? Aqui mostra mais lembranças da guerra, né? Como é que foi. E aí o Conan sobrevive a essa vingança, né? E começa a buscar vingança aí pros inimigos. Em contrapartida, o que acontece? A mulher lá foge e o rei, lá o comandante ali que tinha pegado aquela mulher que foi vendida, parte no encalço dela. E aí dá certo do Conan encontrar os dois, e o Conan acaba matando o rei, né? Aquele cara, e a mulher segue ele, né? E aí mostra aqui um arco interessante que já teve também, tanto na Espada Selvagem de Conan, quanto nos títulos da Glenar. São leituras diferentes, que são os ídolos aqui que estão numa ilha, né, amaldiçoados, e ao luar eles voltam à vida. Então mostra ali como aconteceu essa maldição e como Conan chegou até aquela ilha com um barco aí, com essa mulher fugindo com ele. E nessa ilha aqui então ele enfrenta esses seres aqui, né, que estão petrificados durante o dia, e no luar eles voltam à vida.
Essa ilha também tem um macaco gigantesco nela, que representa aí um perigo para eles, tá? E eles tentam aí de todo jeito sair dessa ilha, uma vez que eles perderam a embarcação para sair daí. Chega os piratas nessa ilha e o Conan tenta negociar com esses piratas para conseguir sair da ilha junto com a mulher. Porém, o cara aqui, que é o chefe dos piratas, é o inimigo do Conan e os dois começam a batalhar. O Conan ganha a batalha. E aí dizem que o código dos piratas é: se o comandante deles for morto em uma batalha justa, que o vencedor vira o novo comandante, né, dos piratas. Porém, traem ele, apesar do Conan vencer, traem ele. E ele é amarrado aí dentro das ruínas onde estariam aquelas estátuas amaldiçoadas. Bom, a mulher aqui que fugiu com ele, vendo essa situação, resolve se infiltrar e salvar o Conan no meio da noite. E ela faz isso e eles saem dali enquanto as estátuas ganham vida e começam a matar todos os piratas que estavam ali naquela ruína ali dormindo depois de festejarem que tinham capturado o Conan. Eles conseguem escapar, porém são atacados por esse gorila gigantesco. E aí tem uma batalha aqui entre o Conan e esse gorila gigantesco. O Conan quase morre, mas consegue aí vencer esse gorila. Muito bem feita a cena de batalha aqui, é bastante sangrento, galera, esse HQ. E aí eles partem no barco dos piratas. E alguns piratas sobreviventes aí pedem para ir com o Conan, como o Conan sendo seu capitão, e eles partem então da ilha. Conan agora aqui é um pirata, tá? A princesa que estava aí com ele fica pedindo constantemente pro Conan levá-la de volta ao pai, né? Bom, corta esse arco e vai para uma história aqui, meia spin-off, do Conan aqui se alistando num exército de um rei louco, tá? A gente percebe que era um rei louco e o Conan se alista nesse exército e começa a batalhar por esse rei e acaba que esse rei vem a falecer em batalha. E como o Conan era um guerreiro muito que se destacava demais no exército, quando esse rei falece, as pessoas que estão ali decidem coroá-lo como rei e não o próprio filho desse rei. E o Conan como rei é um desastre, na verdade. Ele passa as noites bebendo, farreando, não está muito preocupado com o reino. Chegou o inverno, eles não têm comida. O reino começa a entrar em decadência, o Conan só sabe guerrear e mais nada, e o povo começa a ficar descontente com o reinado do Conan. Até que chega um momento onde um exército invade ali o reino, e aí o chefe desse exército era o filho do antigo rei, que vem para se vingar do Conan. E o Conan entrega a coroa para esse menino e parte, vai embora, deixando o reinado para trás, né? E tendo aí como experiência, né, essa má gestão desse reino, né? O que fala aqui, inclusive, que ele vai levar para uma experiência futura onde ele vai ser rei de uma outra circunstância. A história volta aqui para o arco anterior, onde o Conan tá como pirata ali junto com essa princesa. Ninguém ali no barco dele sabe que ela é uma princesa. E eles partem aí pilhando, né? E matando e roubando sem parar. Essa princesa então começa do nada a sonhar com o pai dela, pedindo para ela voltar para o reinado dele. E a princesa fica pedindo para o Conan levá-la, né, de volta. E o Conan fala que vai fazer isso, mas nunca cumpre esse pedido. Até que um dia eles caem em uma emboscada. Conan perde toda a tripulação, o barco, e só se salva o próprio Conan, essa princesa e um outro marujo.
tá? Eles partem dali então para uma vida de ladrão nas cidades. Essa princesa se chama Olivia e ele fala que vai levar a Olivia de volta mesmo pro pai dela, uma vez que ela fala que o pai é muito rico e que vai presenteá-los, vai dar muito dinheiro para eles por ter levado a filha de volta. A gente descobre que ela é filha desse rei com uma prostituta e devido a isso o rei, até então a gente entende que o rei vendeu ela sob influência de alguma coisa, mas que ela era a filha preferida do rei. Bom, o Conan começa a saquear então cidades atrás de dinheiro para financiar essa viagem, para levar essa Olivia aí de volta pro pai. E nesse meio aqui de saque ele acaba entrando numa fortaleza onde tem um tesouro guardado por uma criatura gigantesca. E o Conan invade essa fortaleza e foge. Porém, o chefe dessa fortaleza ele se demonstra um tirano, né? Dono de uma certa força aí, controla aí, paga algumas pessoas para ir atrás do Conan, inclusive um assassino super treinado aqui, especialista em seguir rastros, tá? Conan segue então aí com essa princesa indo embora, né? E eles vão parar em uma taberna onde o Conan deixa a princesa ali, numa cidade ali, aos cuidados de uma meretriz, né? Ele paga essa meretriz e vai atrás de dinheiro. E a princesa fica bêbada e fala que a verdadeira identidade dela e fala sobre o dinheiro do pai. Essa meretriz então cresce os olhos e fala para o chefe dela sobre essa princesa, suposta princesa que ela está tomando conta. O chefe então trai ela, dá ela como comida para uma criatura gigantesca e vai atrás dessa mulher aí, da princesa, para conseguir pegar um anel especial aí, que é muito valioso, que está na mão da rainha, que está casada com o pai dela. Bom, o Conan então consegue encontrar um amigo que financia a viagem dele em troca dele levar um pergaminho em algum lugar. E ele volta e vê que a princesa não está mais no quarto. Ele vai seguindo o rastro e chega até a meretriz que chamava Olivia. E ela conta o que aconteceu ao Conan. Ele consegue salvar ela do monstro. E ele parte atrás, então, dessa princesa que está sendo levada aí, né, de volta para o pai. Bom, o Conan vai seguindo então os rastros. Ele chega no lugar onde ele tinha que entregar o pergaminho. E lá ele é acolhido por uma mulher que leva ele para uma emboscada e ele vai parar na mão do rei. E o rei tinha descoberto a traição aí. E o Conan vai ser então torturado para saber quem entregou o pergaminho para ele e vai morrer, né? Tudo indica que ele vai morrer. Até que aqueles assassinos, que o cara que teve o tesouro roubado chega e acaba evitando a morte do Conan, para então o Conan entrar aí na morte pelas mãos desse assassino. Só que antes de morrer, o carrasco que iria torturar o Conan liberta o Conan e esse consegue salvar a sua vida e fugir dali. Bom, esses assassinos que estão perseguindo o Conan, ele jura que vai pegar o Conan e os dois acabam se separando por hora. Bem, na sequência aqui a gente tem aqui o cara que raptou aí a princesa, levando essa princesa até o pai dela. E aí eles chegam lá e eles são encaminhados até a presença do rei. Conan então continua aqui fugindo, né, indo no rastro desse local onde a princesa está sendo levada. E ele encontra aqui nessa fuga, ele está fugindo de alguns guardas, um verme sedento por ouro. Então ele fica comendo ouro nas entranhas da terra e o Conan acaba percebendo isso e vai embora, né? E isso daí é algo que tem uma certa importância mais para frente na história. Bom, na presença do rei, a princesa aqui então se depara com uma grande decepção. O rei fala que vai decapitar essa princesa porque ele não sente nada por ela.
E algo deve estar errado, né? Porque o rei antes amava essa princesa. E aí a gente descobre que a rainha que está ao lado do rei usa o poder do anel dela para manipular a vontade desse monarca e por isso ele manda enforcar a filha, aliás, decapitar a filha, né? O Conan então entra em ação, acaba matando o carrasco, e no momento que a princesa ia ser decapitada, o Conan chega aí e salva a princesa, né? Fazendo com que esse ato, né, de decapitar a própria filha não ocorresse. E aí o Conan acaba entrando em embate, eles acabam destronando a rainha, que tem o seu anel roubado, né, pelo cara que tinha levado a princesa até aí. E o Conan então acaba entrando aí em luta e vai até os aposentos do rei, onde o rei, uma vez sem estar aí sob efeito desse anel, ele deixa aí a princesa ficar, né? E se demonstra uma pessoa totalmente diferente. O Conan então parte, ele vai embora dali com ouro e um cavalo, e ele cai numa emboscada daquele assassino que estava seguindo ele. E o Conan, vendo que não tinha chance de ganhar de um assassino altamente treinado, ele leva esse assassino até o local onde estão os vermes e joga uma bolsa de ouro desse assassino lá. E o verme, como é sedento por ouro, acaba que indo em cima desse assassino e comendo esse assassino, né? O que leva aqui ao fim da história, chegando aqui ao fim desse volume. Essa daqui é a galeria de capas, ó, galera. São capas espetaculares, realmente. E o que eu tenho para dizer aqui é que essa história aqui ela é fantástica, galera. Esses volumes aqui, pela Mitos aqui de Conan, vale muito a pena, é muito bom mesmo, tá? Vale a pena cada centavo investido. Essa edição aqui conta com 430 páginas, mais de 430 páginas, e assim é muito bom mesmo. Mas é isso, essa é a minha resenha desse volume. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, mostra aí para os amigos que gostam também, siga a gente nas redes sociais, dá uma olhada aí nos links na descrição aí dos vídeos, você comprando pelos links ajuda muito o canal, e até o próximo vídeo, fui!